Aqui no Brasil a gente vive de notícias favoráveis, mas esse governo, como qualquer outro, gosta de apagar ali o nosso fogo. Quando a gente começa a vir com tudo, ter grandes possibilidades de ter resultados muito positivos, né, que fique bem claro que não é uma crítica ao governo atual, acho que é uma crítica ao governo geral do brasileiro. Parece que quando a gente começa a engrenar alguma coisa, surge alguma notícia ali que desabona ali e tira todo o nosso mérito ali É de o, é crescimento. o voo de galinha. É o voo de galinha. Quando a gente começa a preparar para ter um grande voo, vem o governo e segura ali, puxa a gente pelos pés ali, né? Então, a gente viu ali, a gente que era visto como um dos principais países para conseguir atrair investimento do mundo inteiro, assim como o César já apontou também no começo do resumo, a gente viu que todo aquele potencial que estava florescendo ali, na verdade, já murchou, né? É, vamos também fazer um breve resumo aqui do primeiro trimestre no Brasil, né? Os mercados globais, os mercados financeiros, as bolsas do mundo tiveram um ótimo desempenho e o Brasil teve um desempenho de menos 4% na bolsa. Foi um dos piores mercados emergentes, né? Medidos ali pelos ETFs que medem os mercados emergentes em dólar. O Brasil foi bem mal, foi o pior de todos. É, Tem algumas explicações que a gente pode dar agora em retrospecto, né? Os gestores todos estavam sobrealocados em Brasil no final do ano passado. A gente teve um rally gigante ali no final do ano, né? Então, todos eles ficaram com uma posição dentro do portfólio de Brasil muito alta, então tiveram primeiro que readequar e segundo, tiraram dinheiro mesmo, venderam aqui pra gente, como a gente já falou. Em segundo lugar, a gente teve dois ruídos políticos em empresas essenciais para o Ibovespa, que foram a Vale e a Petrobras, né? A Vale teve um problema ali na troca de presidência, foi indicado, a princípio, teoricamente, tinha sido indicado o nome do Manteiga, que foi muito mal recebido. A Vale, além dos problemas normais do mercado, com o preço do minério, com a falta de demanda da China, ainda teve que lidar com esse boato, ou rumor, ou não sei se foi uma tentativa mesmo. E nem somente pelo nome do Manteiga, mas pelo fato do governo estar empurrando uma pessoa que Exato. pode ser a melhor pessoa do mundo. O fato de estar vindo uma decisão de cima para baixo ali, fazendo o mercado engolir um nome que não necessariamente significa que é bom ou ruim, mas só esse simples fato já prejudica ali a percepção do mercado. Até porque o acionista da Vale é a Previ, né? Não é o governo, é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, né? Então, assim, teoricamente não deveria haver essa influência. Em terceiro lugar, a gente teve a temporada de resultado aqui no Brasil que não foi tão boa quanto era esperada, né? Ainda refletindo alguns problemas que a gente teve, principalmente no primeiro semestre do ano passado, né? Tivemos uma boa recuperação ali no final do ano, mas mesmo assim as grandes empresas brasileiras tiveram um desempenho um pouco aquém do que era esperado. Então esses três motivos aí pressionaram bastante, principalmente a parte de mercado financeiro. Né? Para o lado da economia real, a gente teve até um primeiro trimestre razoável, né? A inflação vem cedendo, apesar da grande alta que a gente teve em fevereiro, mas a gente pontuou aqui, foi realmente muito específico do setor de educação, mas a gente sabe que inflação no Brasil é sempre preocupante, né? Esse não é voo de galinha, quando ela dispara, ela vai embora, aí é mais foguete do Musk. E os dados de emprego do Brasil se mantêm bem estáveis, né? Isso que é uma boa notícia também. O Banco Central fez mais um corte, né, de taxa de juros no primeiro trimestre. Então, botando na balança aí, o mercado financeiro sofreu um pouco, mas a economia real do Brasil dá bons sinais, pelo menos até o que a gente tem de dados até agora, né? Não conseguimos ainda os muito recentes, mas do primeiro trimestre são esses. E só para pontuar mais uma coisa, ontem o Banco Central fez a primeira intervenção no câmbio desde 2022, né? Isso deu um bafafá danado no mercado, né? Muita gente falando que era por conta do dólar ter passado da marca de R$ 5 novamente. O Banco Central, o próprio presidente do Banco Central veio a público falar que o motivo é o vencimento de umas NTNs que não existem mais, a NTN A3, que era atrelada ao câmbio, que vão ter vencimentos agora no meio do mês de abril, num montante grande, se eu não me engano, são bilhões e bilhões de dólares que o governo tem que pagar. E o swap do Banco Central é bem simples. Ele coloca quem tem dívidas ou receitas para receber em dólar não quer se proteger da variação do dólar. Então ele pega um contrato que o Banco Central garante
estabilidade do dólar e ele paga para o Banco Central o CDI do período. Então ele faz tipo uma troca, né? Swap é uma troca de taxas e é isso que o Banco Central faz, de uma forma bem resumida, pelo amor de Deus. Então, e esse indicador deu uma mexida no mercado também aqui, né? O pessoal ficou bem assustado com isso, né? Não acontecia desde dezembro de 2022 uma entrada do Banco Central, uma interferência do Banco Central no mercado cambial. Então, a gente está num momento ali meio crítico e tal, mas vamos acompanhar, né? Nada melhor do que ter um pouquinho de paciência para a gente ver qual que vai ser essa situação do câmbio. Os analistas de câmbio ou de fundos estão dizendo que tem espaço para o real apreciar ainda, né? A gente, apesar da saída na bolsa, a balança comercial no total brasileira ainda está superavitária, né? Então não é nada assim preocupante de saída de dólar. A gente viu ali que o câmbio nos últimos períodos aí, né, até anos, a gente viu que ele tem flutuado ali entre 4,80 e 5,20, né? Só que já faz um bom tempo que ele já tem ficado abaixo dos R$ 5, ele estava mais flertando com os 4,80, alguns analistas e economistas até já precificando ele por volta de 5,70, 5,60, desculpa, 4,60, 4,70 para o final do ano. Então era uma tendência de baixa, só que isso tem invertido, né? Então a gente tem visto ali que o câmbio tem caminhado ali já para a faixa dos 5,5. Então por isso que essa intervenção ali do governo, apesar de ter essa explicação, ela gera sempre um pouco de ruído ali que o governo possa estar fazendo isso de forma forçada e simplesmente para ter um controle cambial. E aí, o ruim também é que quando o mercado ele começa a perceber que o governo está querendo intervir, está querendo controlar numa faixa, fica mais fácil pro mercado arbitrar, né, e começar a operar em cima do governo. Então, qualquer sinalização ali, por isso que o governo talvez até esteja fazendo, mas tem que desmentir, tem que mostrar que se ele tiver acertado ali aquela região acima dos 5 como uma região perigosa que ele vai intervir, o mercado começa a pressionar e vai querer medir forças com o governo. Vai bater no dólar. Exatamente. Então, por isso que é importante que o governo não deixe isso tão claro, qual que é a região que ele vai atacar. Mas também tem outras notícias além da parte de economia, né? Temos também notícias que diz respeito ao crescimento da população, né? O Brasil teve queda no número de nascimentos pelo 4º ano seguido, chegou ao menor patamar de crescimento desde 1977, né? Mais de 40 anos atrás. E em 2022, né, são dados de 22, obviamente, 2023 ainda não está fechado, foram 2.500.000 nascimentos, mais ou menos, com uma queda de 3,5% em relação a 2021. Né? Então, o problema que a gente fala que tem na China já está chegando aqui no Brasil. A maioria das regiões brasileiras teve redução de nascimentos e o Nordeste está liderando com menos 6,7%, o Norte também menos 3,8%. Só no Mato Grosso e em Santa Catarina que esse índice foi positivo, né? No número de registros de nascimentos. Ao mesmo tempo que isso vem acontecendo, a gente está tendo cada vez menos nascimentos, a gente sabe que a população brasileira está vivendo cada vez mais, né? Então a gente pode enfrentar um problema de primeiro mundo tendo uma economia de país emergente, né? Isso talvez seja o pior dos cenários possíveis, né? E, ao mesmo tempo, o número de casamentos subiu 4%, mas o número de divórcios subiu 8%. Ou seja, a gente está casando menos, separando mais e tendo menos filho, né? Então, é uma situação lá do campo demográfico que, a princípio, não parece tão preocupante, mas ela tem muitos reflexos, né, na economia real e muitos reflexos no mundo financeiro também, porque... Em primeiro lugar, a gente tem um problema sério no Brasil sempre de aposentadoria, né, do setor público. Segundo, no setor privado, muito poucas pessoas têm produtos de previdência privada complementar, né, como é o comum chamar, para justamente complementar essa renda de quando ela envelhecer. Com menos filhos, quando as pessoas ficam velhas, elas têm menos ajuda, né, de alguém. Se elas passarem alguma necessidade, geralmente os filhos ajudam, os netos ajudam. Com menos filhos vai ter menos ajuda direta ali dentro da família mesmo para fazer para trazer esse auxílio. E em último lugar, você tem simplesmente menos mão de obra, né? Esse outro também é um problema que a gente vai ter que enfrentar, né, daqui a provavelmente muitos anos, né, na próxima geração,
mas já mostra uma tendência, né? São 4 anos seguidos de redução no número de nascidos, com uma população vivendo mais. Isso também, além de todos esses fatores, a gente tem que pensar que é fácil de perceber isso, porque se você olhar quantos tios avós você tinha, compara com quantos filhos e sobrinhos você tem hoje. Então, cada vez as famílias estão diminuindo, né? Então, tá virando a pirâmide etária, tá ficando uma pirâmide invertida, né? Então, a gente tinha as pessoas ali com muita gente que era nova, que tinha sempre gente nascendo, e agora inverteu, agora cada vez menos pessoas, a nossa geração está cada vez envelhecendo e tendo menos filhos, isso vai fazer com que também, além de tudo isso, a gente tenha menos pessoas para consumir. E até como a gente falou já recentemente, quando a gente olha sobre PIB, sobre o crescimento econômico, a gente olha sempre sobre incremento. Então, se tem menos pessoas consumindo, menos pessoas trabalhando, e toda a economia ela está invertida, a tendência é que cada vez menos haja crescimento. E isso começa a ter uma redução para as indústrias de forma geral. Isso a gente já tem visto já em vários países. Hoje, poucos países ainda têm um bônus demográfico. Acho que entre os principais ali que a gente mais vê é a Índia, né? A China já perdeu isso. Tem ainda alguns outros ali na Ásia, né? Que ainda tem Indonésia, enfim, tem alguns países. Tem Paquistão, que ainda vive uma situação parecida, mas já são países menos expressivos e cada vez menos países, sendo que todos os desenvolvidos têm uma redução cada vez maior. E aí agora também os principais países que são emergentes também estão passando por uma situação similar. Então a gente ainda não sabe como que isso vai desembocar. Mas nem tudo também está perdido ainda. Tem que pensar também que além disso a gente também tem algumas tecnologias que são deflacionárias ali no nosso mundo, né? Que a gente pega ali o avanço da tecnologia, principalmente inteligência artificial. Isso vai fazendo com que também a gente consiga reduzir a inflação no mundo, né? Então, vamos ver como que isso vai impactar. São tudo tendências, não dá para a gente prever, porque o mundo hoje é muito diferente do mundo há 20 anos atrás, quem dirá há mais tempo ainda, né?